Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 7, que diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante o seu senhor, que a dores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Olha só como que Jesus quer que nós ficamos quietos diante do problema, diante de uma situação, diante de uma crítica, diante de qualquer batalha. Deus não quer que nós abra a nossa boca, porque Ele sabe que se nós abrir a boca, nós vamos colocar tudo a perder. Ele quer que nós façamos como Ele fez, ir aos pés do Pai dele e orar, e colocar na mão do Pai dele e deixar Deus agir. E Deus agiu na vida do Senhor Jesus. Assim nós temos que fazer, para que Deus venha agir também nas nossas vidas. A gente não pode ficar guerreando contra o mal, contra as pessoas. A gente não pode estar guerreando. Está guerreando com a pessoa, está brigando com a pessoa. Se a mulher estiver brigando com o marido, ela está brigando à toa, porque não vai resolver nada. O que resolve é ela ir para os pés do Senhor e orar, e buscar em Deus o que ela quer, o que ela precisa, assim como Jesus fez. Jesus, ele não queria passar pelaquela morte de cruz. Ele até falou para o pai dele: Pai, afaste de mim esse cálice. Ele falou assim para o pai dele porque ele sabia que ele ia morrer, e o suor dele saía sangue, os poros dele saía sangue. Então, grande aflição que ele estava, tanta aflição, angústia que ele estava, mas mesmo assim, ele só falou com o pai dele. Ele falou para o pai dele: Pai, afaste de mim esse cálice. Mas aí ele viu que ele tinha que fazer aquilo, que aquilo era uma missão dele. Foi para isso que Deus colocou aqui na terra, foi para isso que ele nasceu, para cumprir a missão dele. E ele cumpriu a missão dele direitinho, porque ele já sabia que ele tinha que enfrentar a morte de cruz. E nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, mas nós temos que confiar no Senhor, no nosso Pai, confiar nele, porque se ele permite que nós passemos por aquilo, ele sabe por quê, porque ele permitiu que o filho dele passasse por aquilo, porque ele sabia por quê. Se ele não passasse por aquilo, hoje nós não estaríamos aqui. Então, portanto, não fale nada no meio da adversidade, não fala nada quando as pessoas vierem falar alguma coisa para você. Não fala, não reage, não briga, não xinga. Deixa na mão de Deus, ore pelaquela pessoa, coloque na mão de Deus. É Deus que vai agir ao teu favor. Você não vai conseguir se defender. Quem tem que te defender é Deus. Você mesmo não consegue. Para que então você vai brigar, vai xingar? Não tem por que você fazer isso. Faça como Jesus. Ele foi oprimido. Uma pessoa oprimida, uma pessoa que apanhou, uma pessoa que foi maltratado. Foi uma pessoa, ele era 100% homem, era 100% Jesus, ele era santo. Então, portanto, ele poderia errar também, mas ele não errou porque ele confiou no pai dele. Ele acreditou no pai dele que ele poderia ficar quieto, que ele poderia aguentar sim essa situação até chegar a hora em que o pai dele ia ajudar ele. E quem ajudou ele foi o Espírito Santo, porque o pai dele sabia que o Espírito Santo ia ajudar ele. O Espírito Santo estava com ele a todo momento, por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo para nossas vidas. Que na hora de uma decisão, de uma coisa errada, de algo que menos aconteceu, o Espírito Santo está ali para nos consolar, para nos dar estratégia, para nos ajudar. Temos que buscar o Espírito Santo para nossas vidas, temos que estar. O Espírito Santo, ele levou Jesus ali para ser tentado pelo diabo. De vez em quando nós somos tentados sim pelo diabo, porque nós temos que vencer.
Nós não devemos se pegar o diabo ou usar as armas do diabo, não, nós temos que usar as armas de Deus, que é a palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra, e nós temos que vencer o diabo também pela palavra de Deus. Por isso você não pode estar usando as palavras do diabo para a tua vida, não pode ficar usando as palavras dele, porque ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Para que você vai se igualar a ele, querer ficar mentindo aí e sendo filho do diabo? Para com isso, deixa disso. Vamos resolver uma vida, ter uma vida saudável, uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Bota o diabo para correr da vida da tua vida, da tua casa, da sua família. Não queira nada com o diabo não, porque o diabo é sujo. E ele vai te sujar, ele vai fazer tanta coisa errada na tua vida, e depois ele vai acabar com você, ele vai colocar uma doença em você, e no final vai dar tudo errado. Agora com Deus não dá tudo certo. Você viu como Jesus venceu a morte, Jesus venceu. Por quê? Porque ele não abriu a boca dele, ele não ficou falando coisas que ia acabar prejudicando ele, que ia entristecer o coração de Deus. Não, ele não fez isso, ele conhecia o pai dele, ele estava ali com o pai dele, mas ele desceu só para nos abençoar, para nos dar a vida eterna, para nos livrar do pecado. E você continua aí pecando, fazendo tudo que o diabo quer. Você sabe que isso não pode acontecer com uma filha de Deus, com uma pessoa de Deus. Volte para Jesus se você está desviado dele e está fazendo coisa que o mal quer. Volte para Jesus, que Deus está te esperando de braço aberto. É só você chegar e falar: Pai, me perdoa, eu não quero ser essa pessoa. E você tem que mudar, você tem que renunciar. Você não pode ser a pessoa que o diabo quer que você seja, mas você tem que ser a pessoa que Deus quer que você seja. Deus quer te transformar, mas você tem que fazer a sua parte, buscar Ele na igreja, incansadamente. Busca o Senhor para a tua vida, para a vida dos teus filhos. Para de ficar usando as coisas do diabo, as armas do diabo para tua vida. Faça igual Jesus, não fale nada, fica quieta, cale-se. Cale-se diante dessa provação, cale-se diante dessa dificuldade, cale diante dessa luta, cale-se, fica calado, só apenas ore, louve o Senhor, só faz isso, só jejua. Ore, manda o mal embora da vida do teu marido, da vida dos teus filhos, da tua casa. Seja uma mulher de oração, uma ajudadora do seu marido. Deus, ele nos deu nós para o nosso marido para nos ajudar ele com oração, ajudar ele dentro de casa, fazer as coisas para ele. Deus não deu nós para o nosso marido para nós ficar xingando, brigando, fazendo o que o diabo faz, que o diabo que faz essas coisas, o diabo que quer guerra. Vamos viver em paz, que Deus já nos deu essa paz, é bastante você buscar mais Ele para a tua vida. Busque Deus para a tua vida e você vai ver a sua vida mudando. Vai ver a sua vida mudar da água para o vinho. Assim como Jesus fez naquele casamento. Ele mudou aquela água para o vinho. Ele pode mudar o seu casamento de uma hora para outra. É só você querer. É você buscar o Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Porque a família é um bem especial, é um bem que Deus fez. Foi Deus, ele fez a família para que ela venha dar certo, para que só a morte o separe. Mas o inimigo, ele tem cegado as pessoas e colocado elas umas contra as outras. E Deus não está se agradando com isso, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Faz igual Jesus fez, fica quieta, vai orar. Não fique brigando, não fique xingando, não. Seja sábio, edifica a tua casa e você vai ver que Deus é bom e o diabo não presta. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, inimigo, Senhor Deus, tem que aproveitar, Senhor Deus, dessas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, porque, meu Pai, elas ficam nervosas, ele pega, meu Pai, ela se ira, ele pega, então, meu Pai, põe briga, Senhor Deus, na família, Senhor, contenda, Pai, os filhos muitas vezes já não aguentam mais, meu Pai, que a briga, Senhor Deus, meu Pai, meu Pai, atrapalha, meu Pai, o crescimento das crianças, Senhor Deus, quando a criança cresce, meu Pai, elas vão, Senhor Deus, meu Pai, usar droga, meu Pai, assim que elas fizer 18 anos, ela já começa, Senhor Deus, meu Pai, fazer coisa que não deve, porque o inimigo, meu Pai, através das brigas, já plantou alguma coisa, meu Pai, na mente da criança, e quando ela cresce, Senhor Deus, aí ele vai só dar o gatilho, vai só falar, faz,
E a criança já vai fazer, porque já está na mente, para ir para o coração é um pouco, meu Pai. Oh, Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa essa pessoa, acaba com essas guerras, acaba, meu Pai, com essas mentiras, com essas confusão, com essas contendas, com essas discórdias, Senhor Deus, meu Pai, desses casamentos, Senhor. Muda, Senhor Deus, esses casamentos, tantos casamentos destruídos, Senhor, tantos casamentos fracassados, Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, opera, Senhor Deus, nessas vidas, Senhor Deus, muda essas vidas, Senhor, é o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.